Henker que vive duas vezes, capítulo 206. Tradutor, HH Editor, Quintas-feiras. Característica: corpo de dragão demoníaco. Resumo: dragões e demônios estiveram em desacordo antes da história. A rejeição um do outro está estampada em seus instintos. No entanto, como as espécies dracônicas se entregam ao aspecto mental dos demônios, e os demônios aos corações das espécies dracônicas, a influência de uns sobre os outros é grande. E ocasionalmente, há casos em que eles mudam ao aceitar as características de seu inimigo mortal. O dragão demoníaco é aquele que muda e se torna motivo de chacota de sua espécie. No entanto, um dragão demoníaco é mais poderoso do que os outros membros de sua espécie porque possui o poder combinado de um demônio e de um dragão. Mas a sua existência pode ser prejudicada se não controlarem o seu corpo. Dragão negro. Você pode mudar os poderes das espécies dracônicas e dos demônios pouco a pouco. Território dos dragões e demônios. De acordo com suas qualificações, você pode anunciar, Binah, um território próprio. Conhecimento de dragões e demônios. Um mundo do conhecimento dos dragões, Roshima, e o outro lado do conhecimento dos demônios, Netzet. Poder de dragões e demônios. De acordo com suas qualificações, você pode ter a habilidade de abrir o poder da verdade da espécie dracônica, Keter, e o poder dos demônios, Tiferet. TN. Os nomes de alguns termos foram alterados porque encontrei o termo real para eles em inglês. Peço desculpas e obrigado pela sua compreensão. O corpo demoníaco do dragão era uma característica que seu irmão apenas havia desenhado em sua cabeça. Dragões e demônios. Os dois seres chamados espécies dracônicas e demônios são conhecidos por não serem capazes de acasalar. E essa é a verdade. A maneira como eles usam a magia é diferente. E eles se odeiam profundamente e lutaram entre si por vários milhares, até mesmo dezenas de milhares de anos. No entanto, sempre há exceções. Mesmo dentro da sociedade da espécie dracônica, havia aqueles que queriam se tornar mais fortes, e havia algumas ovelhas negras que queriam agarrar os demônios por causa do tédio, ou para se tornarem mais fortes. Eles desistiram de parte das características de ser uma espécie dracônica e, em troca, tornaram-se um novo ser, com características de um demônio. Estes eram os dragões demoníacos. Dragões demoníacos eram seres que não podiam pertencer às espécies dracônicas ou aos demônios. Para a espécie dracônica, foi uma humilhação, e os demônios ficaram furiosos por terem ousado copiá-los. E isso era óbvio, mas ao serem descobertos, eles foram massacrados pelas duas espécies. Mas capturar um dragão demoníaco não foi nada fácil. Foi um ser que superou os limites de sua espécie. Claro, eles teriam poderes que superavam cada espécie. Então, para pegar um dragão demoníaco, você não poderia ir sozinho. Uma legião, de pelo menos 5 teve que ser criada. Se espécies dracônicas e demônios se encontrassem enquanto capturavam um dragão demoníaco, eles deixariam tudo de lado e se concentrariam em aniquilar o dragão demoníaco. Quanto mais dragões demoníacos houvesse, mais as características de cada espécie diminuíam e eles desapareciam completamente. Foi a teimosia de uma espécie. Seu irmão havia se concentrado nesse ponto. Como as espécies dracônicas foram extintas, não haveria nenhum dragão demoníaco deixado para trás. Mas se eles pudessem ser criados novamente, seria incrível. Ele teria sido capaz de superar parte dos limites de ser um dragão. Ele seria capaz de usar seu corpo de dragão mais a seu favor. Mas seu irmão apenas teorizou sobre isso e não conseguiu realmente iniciar o processo. A razão era simples. Até aquele momento, o antigo dragão Calatus o observava. E depois que Calatus partiu, ele não se sentiu bem em tentar isso. A maior razão pela qual a espécie dracônica foi extinta foi por causa dos demônios. Seu irmão não poderia usar o poder daqueles que causaram o fim de Calatus. Mais do que tudo, ninguém poderia se igualar a Calatus em orgulho pela sua espécie. Então, quando seu irmão assinou contrato com Agares junto com Vieira Dum, Calatus estabeleceu limites. Para se tornar mais forte, seu irmão teria uma parte da bênção do demônio, mas Agares não poderia cruzar a linha. Se o fizesse, o contrato seria anulado. Até o fim, seu irmão manteve a promessa feita a Calatus. Ele nem sequer pensou em tentar. Ele apenas estabeleceu a teoria como estudioso. E depois de algum tempo, algo mais lhe ocorreu. O dragão demoníaco era algo que já existia há muito tempo, então não foi difícil imaginar como se tornar um. Mas se você tentasse, não conseguiria superar os limites de um dragão demoníaco? Não era como se os deuses e demônios fossem incomparáveis. Os deuses sempre brilharam como o sol no céu, distantes. E havia as espécies gigantes que uma vez travaram uma guerra destrutiva com eles. Se ele pudesse combinar suas bênçãos também. E se você superasse um dragão demoníaco? E se você possuísse a bênção do gigante? E a bênção daqueles que os derrotaram? Quão longe você poderia ir? A pergunta que seu irmão se fez foi uma pergunta que ninguém foi capaz de responder. E foi uma pergunta que ninguém tentou responder. Seu irmão queria encontrar a resposta, mas não conseguiu. Enquanto ele procurava, a guerra com os 8 grandes clãs começou, e os membros de Artia começaram suas traições. Ele estava ocupado lutando sozinho, então não teve a chance de pesquisar. No entanto, como o plano geral foi registrado no diário,
Yon-Woo foi capaz de usar isso como pano de fundo e conseguiu completar o corpo demoníaco do dragão. Em condições normais, ele teria tentado fazer isso com segurança depois de mais pesquisas, mas a situação era urgente, então ele não tinha tempo. Também, como ele despertou um novo passo nesta situação perigosa, o terceiro passo, ajudou-o a controlar seu poder extremo. Contato do elemento. Resumo. O antigo dragão Calatus conseguiu dividir seu poder em 8 etapas, para que seu contratado pudesse se acostumar rapidamente. Destes, este é o terceiro passo. Dentro do território do dragão, você pode começar a controlar os elementos. Proprietário do fogo. Seu controle sobre a propriedade contra incêndio aumenta dramaticamente. Proprietário da água. Seu controle sobre a propriedade da água aumenta dramaticamente. Proprietário da air. Seu controle da propriedade aérea aumenta dramaticamente. O território do dragão, Binah, foi fortalecido. Você é capaz de usar seu poder e controle das propriedades neste território. Ao longo de um certo tempo, todas as estatísticas aumentaram em um determinado valor. Sincronização de propriedades foi realizada com sucesso. Destes, os poderes que Yon-Woo usou foram Dono do Fogo e Dono das Trevas. Não havia ninguém perto do nível de controle de propriedade contra incêndio de Yon-Woo e, quando isso fosse amplificado, até mesmo demônios poderiam ser queimados. Quá! Um monstro que foi perfurado bem no meio do corpo tremeu. Seu rugido fez todo o palco tremer. Era como se o céu fosse cair. As explosões aconteceram consecutivamente várias vezes depois disso. O fogo se espalhava indefinidamente, enviando ondas de calor. À medida que a luz e o calor se combinaram, o monstro foi empurrado para trás. O palco que estava cheio de luz e escuridão se transformou na cor do fogo vermelho com todos os tipos de poderes, efeitos de habilidade e o poder sagrado da bênção de Atena. Até as costas de Hermes ficaram frias com esse poder, e Agares sentiu uma dor intensa depois de ser atingido diretamente por ele. O fogo que Yon-Woo usou foi infundido com fogo sagrado e era basicamente veneno para um demônio. O buraco dentro do monstro não sarou. Em vez disso, comeu o corpo do monstro. A opção, Boiling Spark, de Wave of Fire se espalhou pelo fogo. À medida que faíscas voaram para outros lugares, ocorreram pequenas explosões e grandes explosões foram causadas por raios e outras explosões. A luz vermelha cobriu todo o monstro. Você ousa, você se atreve. Agares revelou seu vestígio de fúria para Yon-Woo, que o fez assim. Ele não só o esfaqueou pelas costas, mas também o humilhou assim. No entanto, o ataque não terminou aí. Uehahaha, divertido. Isso é divertido pra caramba. Estou usando meu poder pela primeira vez em muito tempo. Deus, por favor, me dê sua bênção. Depois que Yon-Woo recebeu a bênção de Atena e do Dono das Trevas, Shannon, Hyeong e Rebecca, que haviam adquirido um poder que excedeu seus limites por um tempo, não perderam a chance. O fogo de Yon-Woo não foi suficiente para deixar Agares louco, mas foi o suficiente para machucá-lo, pois ele já estava ferido. Por trás, Bu ativou sua magia rúnica e os apoiou. Tchau, tchau. Shwaak. Os dois cavaleiros da morte e o espírito esfaquearam suas espadas acima do monstro. E Hermes também não perdeu a oportunidade. As boas correram para Agares novamente. A quantidade de jiboias aumentou para dezenas e elas morderam o corpo do monstro, envenenando-o com seus dentes venenosos. Kung. O corpo de Agares caiu impotente no chão. Foi como ver uma montanha cair. As jiboias começaram a entrar e comer tudo que estavam à vista. O ser que era completamente preto começou a se transformar em uma cor acinzentada. Isso significava que o ser estava morrendo enquanto o veneno das boas se espalhava por ele. Do seu buraco, a energia demoníaca continuou a jorrar. Era como uma panela sem fundo. Se perdesse um pouco mais, seria o suficiente para criar alguns demônios por conta própria. Kaa. Para cortar completamente a vida de Agares, Hermes empurrou as boas ainda mais fundo. Yon-Woo não perdeu nada. Pode ser capturado. Yon-Woo começou a ter esperança de que Agares pudesse realmente ser capturado. Ele não teria sequer ousado tentar sem Hermes e Atena. Mas isso não era mais algo completamente impossível. Se eu puder atirar só mais uma vez. Então ele iria intensificar novamente, mas... Ele sentiu gosto de ferro na boca e seu mundo girou. Seu corpo foi plantado para frente. Ei, mestre. Shannon rapidamente veio apoiar Yon-Woo. Mestre, você está bem? Dizer algo. Yon-Woo queria dizer que estava bem, mas por causa do sangue que continuava a fluir, ele não conseguiu. A força deixou seu corpo. Foi difícil para ele se manter sozinho. Parece que ele usou tudo. Apenas com a mudança da característica, isso teria custado muito a ele. Mas ele até usou tanto poder sagrado. Não estava apenas se sobrecarregando. Hyeong suspirou após verificar a condição de Yon-Woo. Yon-Woo definitivamente havia se sobrecarregado. Mesmo que ele tivesse recebido a bênção de Atena, era incrível que ele fosse capaz de manter sua forma enquanto um deus e um demônio lutavam. E como ele adquiriu uma característica e despertou outro passo, usando um poder imenso, não sobrou nem um pouquinho de poder mágico em seu circuito mágico. Foi incrível que seu corpo não estivesse desmoronando agora. Não.
Mas Yeon-woo queria se levantar da maneira que pudesse. Só mais um pouco. Ele só teve que lutar por um pouco mais. Então pegar Agares e selá-lo não seria um problema. Eu tenho que ajudar Sesha. Ele cerrou os dentes. Ele tinha uma dívida enorme com Sesha. Ele não podia se desculpar pelo fato de não saber que tinha uma sobrinha. Só pelo fato de sua sobrinha ter lutado até agora, ele cometeu um crime irreparável. Ele não poderia perdê-la inutilmente como seu irmão mais novo. Ele tinha que salvar Sesha, pelo menos. Mesmo que seu corpo tenha sido destruído. Seu idiota teimoso. Shannon deixou escapar seu aborrecimento depois de ler os pensamentos de Yeon-woo. Normalmente, Yeon-woo era uma pessoa tão fria que se perguntava se realmente havia sangue fluindo nele. Mas ver esse tipo de arrependimento ocasionalmente era extremamente frustrante. Mas independentemente do que ele disse, Yeon-woo não parecia querer ouvir. Então, um grande círculo mágico acendeu sob Agares, que estava sendo mastigado pelas jiboias e queimado pelo fogo sagrado, e uma porta de ferro escancarada apareceu. Ele era um ser que estava ligado ao 98º andar. Para escapar do chão, ele precisava de um sacrifício significativo, e mesmo isso tinha limite de tempo. Parecia que o tempo concedido a Agares havia chegado ao fim. Acho que não há nada que eu possa fazer. Hermes estalou a língua enquanto olhava para Agares. Ele estava planejando acabar completamente com a vida de Agares, mas parecia que seria expulso para o 98º andar. Como sua força já havia sido usada dessa forma, mesmo que ele retornasse ao seu território, estava claro que ele não viveria por muito tempo. Os demônios ao seu redor que lutavam para subir até o topo não o deixavam em paz. Ele seria mastigado e cuspido. Caso contrário, ele seria comido pelo líder do lei infernal, Baal. Fosse o que fosse, era uma chance para Hermes cuidar de Agares, que tinha sido um pé no saco. Ele ordenou que suas jiboias parassem de comer e o perseguissem para fora da porta de ferro. Solte, eu disse para deixar ir. Mas Agares resistiu firmemente, segurando-se no batente da porta, como se nunca fosse ser empurrado para fora. Seus grandes olhos brilhavam de loucura. Agares abriu a boca e rugiu. Ele não poderia ser empurrado de volta para o 98º andar assim. Esta foi uma rara oportunidade que surgiu para ele. Ele não sabia quando teria essa chance novamente. Da próxima vez, o cara pode estar morto porque viveu sua vida. Isso é meu. No entanto, por mais que Agares resistisse, a porta de ferro amarrada com o princípio da casualidade rapidamente o sugou. Não vou perder desta vez. De repente, uma parte do monstro se estendeu em direção a Yeon-woo. Hermes rapidamente enviou uma jiboia naquela direção, mas a escuridão já havia agarrado Yeon-woo. Shannon e Hyeong rapidamente entraram na frente dele, mas foram facilmente jogados de volta para a sombra. Desta vez, a escuridão que estava na forma da marionete de Agares. Como quando ele chegou, segurava firmemente o pescoço de Yeon-woo. Toda a sua compostura relaxada desapareceu e apenas a ansiedade e a loucura estavam em seus olhos. Um rosto que parecia Cha Jeong-woo, o rosto que ele queria tão desesperadamente, mas não foi capaz de ter. Não foi ele, mas foi alguém que o lembrou dele. Ele tinha que ter isso. Desta vez, no mínimo, ele não perderia desta vez. Comigo, Yeon-woo estremeceu com sua obsessão louca. Sua respiração estava bloqueada. Se isso continuasse, ele provavelmente seria puxado para dentro com ele. A bênção de Atena ficou ainda mais forte. Mas ele não tinha mais forças, então foi difícil afastá-lo. Então, a mão esquerda de Yeon-woo se estendeu. Barulho. A espada vampírica de Bathory cravou os dentes em seu braço. Espada vampírica de Bathory é ativada. Você absorveu vida e energia. Força aumenta em 11. Destreza aumenta em 16. Você ganhou a bênção do demônio. Aviso: a quantidade de bênção do demônio excede o limite atual. O equilíbrio com a bênção do dragão está sendo prejudicado. Seu corpo demoníaco de dragão corre o risco de superaquecer. Embora Agares tenha sido absorvido apenas por um curto período de tempo, muita energia demoníaca e vestígios saíram de seu corpo. Era incomparável ao dinossauro ceratopsiano. A energia demoníaca não apenas invadiu o circuito mágico, mas também alcançou a alma de Yeon-woo. Suas escamas azul escuras ficaram pretas. Sua pele também ficou preta. Devil Poison estava se espalhando rapidamente por todo o seu corpo. Se isso continuasse, seu corpo demoníaco do dragão poderia ser destruído. Mas Yeon-woo teve que agarrar Agares assim, e Agares também não largou Yeon-woo. O momento em que Yeon-woo estava prestes a morrer. Isto, eu queria deixar isso pra lá. Mas nesse ritmo, o palco pode ficar arruinado e nada sobrará. Uma risada estranha, mas familiar, veio do céu, e uma lâmina invisível cortou o pulso de Agares, que segurava Yeon-woo com força. Não, eu disse não. Esse cara é meu. Meu Deus, sua obsessão. Você não sabe que um homem obsessivo não é atraente? Você não poderá ir muito longe, então faça uma boa viagem. Agares foi rapidamente sugado pela porta de ferro sem Yeon-woo em suas mãos. Kung. A porta de ferro se fechou e ficou sob o círculo mágico. A escuridão no palco também desapareceu. E onde ele estava?
6 pessoas apareceram silenciosamente através de um portal aberto. Todos pareciam estranhos, vestindo smokings. Um deles se destacou para Yeon-woo. Seriamente, há um grande incidente toda vez que vejo. E Volk ajustou o monóculo e sorriu amigavelmente. Foi a aparição dos guardiões.